Questão 11 do Exame de Suficiência 2 de 2019. Atente-se às informações seguintes. A companhia A controla 100% das companhias B e D. A companhia A tem participação acionária na companhia C, mas sem exercer qualquer tipo de controle, seja individual ou em conjunto, ou influência significativa. A companhia A mantém essa participação com o objetivo de receber dividendos e a venda futura das ações com valorização. A companhia A está obrigada a apresentar demonstrações consolidadas em conformidade com a NBC TG 36R3. Com base nas informações apresentadas e no que dispõe a norma brasileira de contabilidade, NBC TG 36R3, que trata de demonstrações consolidadas, é correto afirmar que as demonstrações consolidadas apresentadas pela companhia A, e aí temos as opções de resposta. Bom, essa questão, ela aborda sobre demonstrações consolidadas, E o CPC que informa, que trata sobre esse assunto, é o CPC 36. Então, estamos aqui, demonstrações consolidadas, CPC 36, que já está em sua revisão 3 aqui. Bom, qual é o objetivo desse CPC? É estabelecer princípios para a apresentação e elaboração das demonstrações consolidadas quando a entidade controla uma ou mais entidades. Então, para alcançar esse objetivo, o item 2 diz o seguinte: esse pronunciamento ele vai exigir que a entidade, no caso a controladora, que controle uma ou mais entidades, apresente demonstrações consolidadas. Então, a entidade, quando ela é uma controladora, seja ela controlando apenas uma entidade ou mais entidades, ela tem que apresentar as demonstrações consolidadas. Esse pronunciamento ele define o princípio de controle, estabelece controle com base para a consolidação, define como aplicar o princípio de controle para identificar se o investidor controla a investida e, portanto, deve consolidá-la. Define os requisitos contábeis para a elaboração de demonstrações consolidadas e define entidade de investimento e estabelece uma exceção para a consolidação de controladas específicas de entidade de investimento. De forma geral, se a investidora é uma controladora de uma ou mais entidades, ela deve apresentar as suas demonstrações consolidadas. Porém, no item 4 aqui, ele informa algumas exceções, Então, a entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Esse pronunciamento se aplica a todas essas entidades, com as seguintes exceções. A controladora ela pode deixar de apresentar as demonstrações consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além do permitido legalmente. Quais são essas exceções? A controladora é ela própria uma controlada integral ou parcial de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pela controladora. Seus instrumentos de dívidas ou patrimoniais não são negociados publicamente. Ela não tiver arquivado, nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto a uma comissão de valores mobiliários ou outro órgão regulador, visando a distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumento de mercado de capitais. E a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controladora disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com os pronunciamentos do CPC, em que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resultado de acordo com esse pronunciamento. Trata aqui algumas exceções em relação à consolidação das demonstrações contábeis. Bom, o item B86, ele trata aí de procedimentos de consolidação. Então, demonstrações consolidadas devem combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora com as suas controladas. B. Compensar, eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. Próximo item, eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo. Aí, resultados decorrentes de transações intragrupo que sejam reconhecidos em ativos, tais como estoques e ativos fixos, são eliminados integralmente. Os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor recuperável de ativos, que exige o seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. De forma resumida, como é que é feito o processo, a técnica de consolidação de balanço? Então, inicialmente, a gente soma os valores correspondentes aos itens contábeis semelhantes, e aí a gente vai eliminar alguns itens. Quais? Participação de uma sociedade em outra e também os saldos provenientes de transações entre essas companhias, entre a controlada e a controladora, ou as controladas e a controladora. Isso para que não tenha informação duplicada.
Então, primeiro somos itens semelhantes e depois eu vou eliminar o que tem entre elas, tanto a participação entre elas, tanto os saldos de transações que ocorreram entre as empresas. E só para finalizar aqui, só para falar, o apêndice A, ele traz a definição de termos. Então, voltando à questão, com base nas informações que a gente já leu, né, a companhia A ela controla 100% de B e D, ela também tem uma participação acionária na companhia C, mas sem nenhum tipo de controle ou influência significativa, e ela não está na exceção, né, da elaboração das demonstrações consolidadas, ela é obrigada a elaborar. Então, com base nessas informações, é correto afirmar que as demonstrações consolidadas apresentadas pela companhia A, letra A, evidenciarão a posição financeira e os resultados das operações das companhias A, B, C e D, como se fossem uma única entidade. Não, a empresa C não. Ela não é uma controlada. Então, ela estaria fora, né, das demonstrações consolidadas. B. Combinarão itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa com os de suas investidas de B e D? Exatamente. Então, a resposta é a letra B. Então, inicialmente vão ser combinados itens similares, né, semelhantes aí de ativos, passivos, PL, receitas, despesas e fluxos de caixa, para em um segundo momento ser eliminadas a participação, né, que a controladora tem nessas controladas e os saldos, né, caso tenham, de transações entre essas empresas. A letra C, eliminarão integralmente ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre a companhia A, B, C e D? Não. Como falei, a companhia C não é uma controlada. No que tange a transações similares e outros eventos em circunstâncias similares, serão elaborados utilizando políticas contábeis uniformes àquelas utilizadas pelas companhias B, C e D. Não. O que o CPC informa é que a controladora, ela deve, ao elaborar demonstrações consolidadas, utilizar políticas contábeis uniformes para itens similares. Isso aqui está no item 19. Tá? Então, a controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares. Então, a resposta da questão é a letra B.